Meus queridos, olhem bem aqui para mim. Vocês têm medo de amar? Tem certeza? Não seja tão rápido assim, pense um pouco. Você tem medo de amar? Às vezes a gente não tem medo de amar determinado tipo de amor relacionado a determinado tipo de vínculo ou pessoa. Por exemplo, eu conheço pais que não têm medo de amar seus filhos. E conheço pais que amam seus filhos com muito temor. Eu conheço pais que são capazes de amar seus filhos, mas não são capazes de se abrir completamente para os seus cônjuges. Para o pai ou a mãe dos filhos que amam completamente. E a gente pode sair multiplicando essas percepções de como nós somos tão ambivalentes em relação ao amor, de modo indefinido. Eu conheço pessoas que são capazes de amar causas e até morrerem por essas causas. Mas elas não são capazes de amar indivíduos. E como não são capazes de amar indivíduos, amam causas que representam coletivamente indivíduos. Mas os indivíduos mesmos que a causa representa, eles não conseguem amar. Ou existem aqueles que conseguem amar de maneira fraterna. São os amantes dos amigos. Melhor amor para essas pessoas é o amor de um amigo, de uma amiga. E em geral você verifica que esses que têm amaziamentos fraternos, ilimitados, têm uma dificuldade, em geral, significativa de amar no nível da relação que estabeleça algum tipo de conjugalidade ou de vincularidade afetiva que não seja fraterna, seja aquela que define vínculos. Você sabe do que eu estou falando. Há homens aqui que honesta e genuinamente amam seus amigos. Alguns aqui capazes de morrer por alguns amigos. Mas que, se forem honestos, haverão de dizer: eu, todavia, nunca amei assim uma mulher. Às vezes é trauma. Lá de trás, do pai, da mãe, experiências passadas nossas mesmas. Às vezes é cultural. Há famílias que nutrem uma cultura de quase amor, mas mantêm sempre uma reserva técnica para manobras, saídas, rejeições, decepções, tristezas. Amam até onde achem que o amor pode ir sem que um reverso da história viesse a machucar-lhes bastante. Vocês sabem do que eu estou falando. Nas relações afetivas é o que eu, dia a dia, mais e mais vou encontrando. Pessoas que vão decidir se abrirão definitivamente para o amor pleno em relação ao cônjuge depois de casados. Porque é tanto medo, é tanto jogo, é tanto, deixa eu contar para ver se ele espera, é tanta gente sendo posta de castigo para ver como é que reage. Vocês sabem do que eu estou falando. Às vezes, foi a experiência de ter amado tão intensa, louca e dadivosamente uma pessoa e ter sofrido um choque horroroso. Faz com que a gente vá pela vida lutando contra o amor. Ou com um medo enorme de abrirmos-nos para ele. Ou de sofrermos outra vez.
Tem gente que diz, basta uma dor daquele tipo, nunca mais serei apanhado nessa esparrela. Aí casam sem amor, amam os filhos do marido ou da mulher que quase amam, namoram um cara cheiroso, gostoso, capaz de ser amável, mas que eu não amarei nem me entregarei porque eu tenho medo da rebordose. Interessante é que eu não ia pregar sobre isso. Eu ia pregar em Lucas 20, mas eu abri aqui rapidinho um texto em 2 Coríntios para olhar uma coisa e vi outra. E me deu uma vontade enorme de falar sobre esse assunto com vocês. Porque Paulo, que nunca foi casado, provavelmente, ou quase certamente, que era um celibatário, era um cara que não tinha medo de amar. E a opção dele de não casar foi aquela que ele explica em 1 aos Coríntios. O desejo de uma dedicação tão total e absoluta ao Evangelho que não tinha espaço na vida dele para uma mulher, uma família, porque ele tinha decidido que ele seria o apóstolo mais hebreu possível. Já não bastava que ele fosse também um fazedor de tendas por profissão, se tornou um ser de tendas a vida inteira, andando sem parar. E sem queixas. E teve muitos casamentos fraternos. E propôs muitos casamentos eclesiásticos, comunitários, com o povo de Deus. Dentre esses casamentos está aquele que ele propõe aos Coríntios, na sua 2ª epístola, no capítulo 6, do verso 11, quando ele faz um apelo apaixonado e diz: para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios, alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. E eu aqui, que já li esse texto milhares de vezes, já preguei nele relacionado a aspectos diferentes da experiência existencial de Paulo em relação ao seu ministério, ou sobre a personalidade de Paulo, sobre um monte de coisas. Hoje, ele me chegou numa outra perspectiva. Me fez lembrar da cidade de Corinto, uma cidade que historicamente eu conheço muito bem, embora nunca tenha morado lá. Só a visitado umas 6 ou 7 vezes na vida, mas a história dela me é mais íntima do que a história de Brasília. E Corinto era uma cidade extremamente parecida com essa, com diferenças no aspecto que se relacionava à topografia. Ela tinha um mar batendo ali, ela era um lugar de travessia do Adriático para o Egeu. Ela está posicionada no istmo do Peloponeso, que na antiguidade era uma espécie de Roterdã marítima, de Ostende, um porto extraordinário. Ela era eclética, porque como era uma cidade portuária, pessoas do mundo inteiro não só passavam por lá o ano todo, mas muitas ficavam tempos, depois se iam. Parece com Brasília nesse sentido. Da Brasília de heranças culturais longe daqui. As 2 primeiras gerações com herança particularizada na cidade se formaram de 40 anos para cá. As demais todas se remetem a algum outro lugar. Onde estão as tuas raízes, se eu perguntasse aqui?
Muita gente ia falar que era no Nordeste, outros em Goiás, outros no Rio de Janeiro, outros no Sul, outros no Norte, nos lugares mais diferentes. Onde é que está tua avó? Aonde é que está tua mãe? Onde estão os teus tios? Onde ainda mora a maior parte da tua parentela? Aí você se identifica como um ser de Corinto em Brasília, um ser que ficou, mas que não era daqui. Aí você diz, e o que isso tem a ver com amor? Tem tudo a ver do ponto de vista cultural. As cidades onde há muito fluxo e refluxo, muito trânsito, não são cidades que favoreçam o amor. Elas produzem culturas de impermanência, culturas de rapidez, cultura de dúvida, cultura de pode estar e pode não estar, culturas de arrebatamento, de abduções. Como lá em Corinto. Você já imaginou o que era se apaixonar por um marinheiro? Ele ia dizer, olha, daqui a 2 anos eu volto. Fica aí, daqui a 2 anos eu volto. As viagens não eram rápidas. Aí está lá a bichinha. Coitadinha. Para homem não se faz essa proposta, né? Só se fosse o meu avô, que esperou a minha avó 6 anos, só por carta. Hoje em dia isso é quase um achado paleontológico. Não é verdade? Tem que escavar muito, chegar em layers profundos para achar esse ente que já está extinto. Ninguém diz para o homem, aguenta aí que eu vou ali, daqui a 6 anos eu volto, meu amor. Enquanto você vai, eu me exercito. E amizades em Corinto? Você vai gostando do cara, gostando, no mês seguinte ele diz, poxa, fulano, vamos tomar o último porre, porque amanhã cedo meu barco está indo. E eu não sei se eu volto, e naquele tempo quase todo mundo não tinha certeza de voltar. Era tudo uma viagem a Marte. O ônibus espacial é seguríssimo. Quem vai tem praticamente certeza de que volta. Quem pegava o navio naqueles dias não carregava tais certezas de modo algum. É melhor checar aqui, porque pode ter sido só o negócio aqui do... Aqui atrás, pelo lado de cá. Não, aqui essa liga ali e aqui atrás liga tudo. Pode ter caído só o... E vocês só têm 15 minutos para fazer isso, porque vai acabar o no break lá em casa daqui a pouco, que é o que está segurando essa câmera ligada. Mas vejam aqui, ó. Cadê o jovem? Não está aí, não? Se der trabalho, me chamem que eu vou lá, que eu sei onde está tudo. Eu fiz, eu sei onde está. Pois bem, minha gente. Então, lá em Corinto, o que você tinha o tempo todo era essa situação de vai e vem, que deixa as pessoas num processo de fluxo e de refluxo afetivo. Toda hora. É como encontrar alguém no início das férias, que está de passagem, que chegou na casa da sua tia, um grande amigo do seu primo mais velho. Aí olha para você e se encanta, e você por ele. Aí começa uma contagem, primeiro a reflexão, a ponderação, vale a pena, não vale a pena, meu Deus, será que é? Será que vai rolar? E se rolar, vai ficar ou não vai ficar? Só vai rolar e vai cair, eu é que vou ficar aqui no bagaço. Aí chega uma hora que diz, mas está bom demais para não ser verdade. Aí começa o processo inteiro. Aí chega o momento da irresistibilidade. Aí com reflexão ou sem reflexão a gente vai a si mesmo. Sabe como é que é, né? Acenderam as daqui, ó. As laterais acenderam? Tá? Então tá bom. Daqui a pouco elas sobem. Com reflexão ou sem reflexão embarcam a si mesmo. Aí o que vai acontecendo durante esse processo? Vai chegando a hora da despedida. Tá chegando a hora,
o dia já vem. E o pior é quando você encontra aquele cara do trem das 11. Eu não posso ficar nem mais um minuto com você. Né? Moro em Jaçanã, se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E tem uns caras que são bons de saída, né? E além disso, mulher, tem outra coisa, ele vira logo o melhor órfão do mundo. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Sou filho único, e o safado saindo direitinho. Tem a minha casa pra morar, eu não posso ficar. Você leva umas 3 dessas na lata, na próxima você já tá assim, ó. Reservas técnicas, relacionamento, beija na boca virtualmente. Medo. Muito medo. E com amigos. Amigos traem muita gente. Aliás, só quem trai a gente é amigo. Quem não é amigo não trai, né? Por isso, o pessoal fica chocado quando eu digo que eu nunca tive um amigo que não me tenha traído. Claro, só os amigos podem trair. Nunca tive um. De algum modo. Ou de outro. Às vezes não é punhalada nas tuas costas, é uma omissãozinha numa hora fundamental em que ele tinha que ter posto o pé e dito, para aqui esse negócio. Aí, retrai. Michael Jackson, Moonwalking, da fraternidade, vai lá. Aí dói aqui. E aqueles que te dão prejuízo, e aqueles que te arrebentam, e aqueles que, numa fraqueza, amam você de maneira tão adorativa, tão extraordinariamente sublime que te invejam. Quando você tem um amigo que você admira muito, se você não tomar cuidado, o seu amor será um amor invejoso. Isso é uma experiência que eu tive aos bilhões na vida. De você, quanto mais se dá para o cara, mais ele quer você e mais alguma coisa nele cresce inconscientemente, de tal modo que de vez em quando ele tem que dar uma ferroada em você, para depois chorar dias. Porque amar gera muito medo no coração da maioria das pessoas. Pânico, pavor. E aqui nessa Assembleia, eu tenho certeza absoluta de que tem gente sofrendo dessa síndrome de Corinto. É gente que, por razões as mais diversas, à semelhança desse povo aqui, ficou cínica em relação aos fluxos de idas e de vindas e acabou desenvolvendo carapaças, blindagens. Gente que acabou desenvolvendo defesas, as mais diversas. Às vezes é um divórcio doído, que deixa o homem ou a mulher para o resto da vida meio blindados, fechados. Às vezes uma traição de alguém em quem você confiava completamente e de repente levou o susto de que alguma coisa absolutamente impensável tenha acontecido. Na realidade, cada um de nós, se for olhar para o próprio coração agora, neste momento, vai verificar as reservas enormes que possui em relação a amar. E ao medo de amar que tem. Às vezes, isso nasce no berço da gente, junto com o desafeto do pai e da mãe. Você é criado num ambiente onde não há afeição conjugal entre o pai e a mãe. Em geral, seu coração não é exercitado na confiança afetiva.
Quando o pai sai, a mãe o destrói no seu ouvido. Quando você entra no carro com a mãe, com o pai, ele vai relativizando a mãe para você. E você diz, meu Deus, as pessoas em quem eu mais confio, em quem eu confio a minha vida, não confiam uma na outra? Como pode se desenvolver em tal coração a densidade e a largueza, a amplitude, o destemor em relação a amar? E a gente vai se encolhendo. Vai amando em doses homeopáticas, ou se acovarda tanto que só ama se houver aquela garantia total de que não haverá risco de natureza alguma. Aí eu digo uma coisa, só o amor de Jesus lhe dá essa garantia. Porque entre os homens e entre as mulheres, meu irmão, todo amor é passível de decepção, fragilidade, defeito, fraqueza, porque todos nós amamos em parte. Nenhum de nós aqui ama em plenitude ainda, nenhum de nós sabe nem o que é isso ainda. Mas Paulo diz, no que você já entendeu que seja isso, dilate-se, sem medo. Eu disse que eu nunca tive um amigo que não me tenha traído, um amigo íntimo. E não perdi nunca nenhum deles. São todos meus amigos a vida inteira, porque perdão existe, é para isso. Quem perdoa não tem medo de amar. Só tem medo de amar quem não tem capacidade interior de se dilatar para perdoar. Aí esse não quer amar porque não quer se decepcionar, e porque não quer se decepcionar não ama, e porque não ama se encolhe como alma humana, como ser humano. Vai virando essa coisa apavorada, que só não tem medo do ódio, que só não tem medo dos embates, que só não tem medo das dúvidas relacionais, mas sofre de uma covardia total e profunda em relação a entregar-se a qualquer forma de amor. Olha aqui para mim. Eu fico vendo, no caso de Paulo, a questão tinha a ver com o Evangelho. Ele não está chamando o pessoal para ficar assim desesperado de paixão por ele, não é disso que ele está falando. Ele está falando do Evangelho. Dizendo, eu, de minha parte, amo vocês, ó Coríntios, sem nenhuma reserva. Os meus lábios se abrem, eu falo com amor de vocês. Meu coração se dilata, se expande. Dia a dia, eu quero assambarcar mais graça de amor em mim e mais acolhimento de amor por todos. Mas não deixem que essa seja uma experiência unilateral, ele disse, dilatai-vos também vós. Porque é extremamente desagradável e é impossível estabelecer uma relação adulta, madura e crescente se não houver reciprocidade. Se eu posso amar vocês assim para o resto da minha vida, mas vocês estão encolhendo. Enquanto eu me dilato, me amando apesar de vocês, ou contra vocês, ou apesar do medo de vocês, ou apesar das reservas técnicas de vocês, eu estou crescendo. Agora vocês estão encolhendo. Porque a resistência à pulsão do amor, quando é desobedecida, vai gerando um ser encolhido, engilhado, até o ponto em que ele seca. Por isso Paulo diz, por favor, me amem de volta. Não é porque eu estou carente de amor, não. É para o bem da alma de vocês. Não tenham medo de me amar, assim como eu não tenho nenhum medo de amar a bagaça que vocês são.
E olha que lá em Coríntios era só bagaça. Leiam as duas cartas. Nenhum de vocês ia querer ser membro daquela igreja ali. Eu não gostaria de pastorear aquele povo. Mas ele está todo aberto. E dizendo, em mim vocês não têm reservas. Por favor, não mantenham as reservas em vocês. Sabe por quê? Olha a sequência. Isso é que é assustador. Após dizer isso, ele prossegue no verso 14, de 2 aos Coríntios 6, dizendo, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas imundas e eu vos receberei, serei vosso Pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Depois dele dizer, não se fechem, senão vocês encolhem, paradoxalmente, o que ele diz? Diz que o encolhimento desse pessoal era apenas em relação a ele, que era um representante genuíno do Evangelho de Jesus. Era apenas em relação ao Evangelho. Porque em relação às demais coisas, eles eram todos dilatados. Em relação a Paulo, 1000 reservas. Mas havia mulheres ali capazes de casar com um macumbeiro charmoso. Um feiticeiro bom de chifra. 1000 reservas em relação a Paulo. Mas nenhuma em relação a ter toda a comunhão com toda a sorte de esquisitice, doença espiritual possível. Comunhão com as trevas, comunhão com a mesa dos demônios, Paulo diz. Em relação ao Evangelho, 1000 questões. Em relação a tudo que seja obscuro e maligno, pergunta nenhuma, abertura total. O que é que isso mostra para a gente do ponto de vista psicológico, afetivo e espiritual? Porque conquanto a questão de Paulo tem a ver com eles abrirem-se para o Evangelho, e um sintoma disso seria abrirem-se para Paulo, de um outro lado o próprio Paulo diz, no que diz respeito às outras coisas, eu vejo vocês absolutamente vulneráveis, abertos e desvanecidos e abraçando tudo. O que será isso? Que história psicológica, afetiva e espiritual esse fenômeno nos conta? De gente que em relação ao Evangelho tem reservas. Embora diga é a verdade. E em relação àquilo que diz não é verdade, é mentira, ou é ambíguo, ou é ambivalente, ou é zona cinzenta, ou eu sei que não é límpido, no entanto, abre-se por inteiro. Em relação a Paulo, a fenomenologia por ele descrita tem a ver com o que eu já disse, o Evangelho e as demais coisas. Mas em relação a você? Em relação a você, que tem uma dificuldade enorme de amar aquilo que, espiritualmente falando, parece com o Evangelho. Ou carrega conteúdos do Evangelho. E uma facilidade imensa para amar o que é a antítese do Evangelho. Eu, às vezes, encontro mulheres que me dizem o seguinte, pô, aquele cara é perfeito.
Pena que falta uma sacanagem nele. Conclusão, vai encontrar um em quem só tem sacanagem. Pena que não tem. Um cara legal, um bom caráter, gente boa, gentil, honesto, tudo isso. Mas falta uma pegada safada. Falta uma pegadinha safada. Aí eu costumo dizer, olha, cuidado, que quem em geral tem a pegada safada tem safado tudo mais. É muito difícil você encontrar uma pessoa carregada de todas as coisas onde a pegada não é safada, é aquela pegada da natureza que pega, e pega com amor, e pega porque gosta. Muito difícil. Caráter e carisma só se combinam com perfeição quando nascem em Deus. Quando não nascem em Deus, em geral, quem tem caráter não é bom de carisma, quem tem carisma não é bom de caráter. Quase sempre. A menos que esse indivíduo ou essa pessoa tenham sido forjados no cadinho, no crisol do fogo da graça de Deus, para sair um tempero rígido. Do contrário, o olhar da minha vida me diz que 80% dos casos o cara denso de caráter não desenvolveu carismas. E o cara absolutamente carismático, em geral, não desenvolveu caráter. Aí a gente se encanta por quem não dá segurança uma vez que você esteja encantado. Ou encontra segurança naquele em quem os estereótipos da sua mente dizem que não tem as graças dos carismas sedutores. Aí você vê o tempo todo as pessoas vivendo dos experimentos que quase vão, mas não disparam. Não se estabelecem. Se você olhar para dentro do seu coração com mais profundidade, você vai ver, nesta mesma perspectiva do fenômeno que Paulo descreveu, que acontecia aos coríntios, que você me ouve aqui, por exemplo, me dá razão em todas as coisas, porque eu não estou pregando a mim mesmo, mas o Evangelho de Jesus. Embora você me dê razão no Evangelho que você ouve, ao qual você diz amém, se perguntarem a você alguma coisa sobre o que você ouve aqui, você vai dizer, eu só ouço coisas boas lá. A pergunta é, por que que o seu engajamento não é com essas coisas boas às quais você diz amém, tanto quanto é com as zonas de sombra, às quais você se dedica compulsivamente todo dia? Alguns parece que vêm aqui para dizer amém ao que é bom e ganharem psicologicamente um pass. Pagar um pedágiozinho de bodes e de touros. 2 horas por semana eu digo, Deus, eu te amo de todo o coração. Saio dali, espero que ele guarde essa memória. Não desista dela até domingo que vem, porque agora eu vou, é para a mesa de Apolo, eu vou para o banquete de Dionísio, eu vou subir na Acro Corinto, para o templo de Afrodite, para as prostitutas cultuais. Senhor, não esquece que eu te amo muito mais, tá? Agora olhe aqui para dentro do seu coração e faça alguns exercícios. Número 1, pergunte-se, a minha dificuldade de amar é porque eu tenho medo?
De onde decorre esse medo? De traumas ou de mim mesmo? Quando é de traumas, é porque a sua mente ficou impressionada, machucada com as expressões do anti-amor. Mas às vezes tem a ver com você mesmo. Seus pais se amaram, na sua casa só havia amor e você é essa pessoa encruada, fechada, defensiva. O medo é seu, a insegurança é sua. Às vezes decorre do orgulho. Como o orgulho impede o amor? Fica sempre aquela competição de ver quem é que vai se dar mais primeiro, para ver se eu decido dar algum passo nessa direção. Quem tomará a iniciativa? Quem perseverará mais? Todo mundo quer alguém que nos ame mais do que nós a ele. Essa é que é a verdade. É ou não é verdade? Na verdade absoluta, quem é que diria aqui que de fato estaria disposto a amar a vida inteira uma pessoa que o amasse menos? Tem gente que está disposta a ficar nesse vínculo por total carência, mas não por satisfação. Embora o oposto para você seja altamente satisfatório. Ai, quem me dera ter um maridão que me amasse doidamente. Eu ia gostar dele demais. Porque a maioria das pessoas quer ser amada. Mas pouca gente tem a disposição de amar primeiro. Todo mundo quer o milagre de que o amor nasça primeiro no coração do outro, para eu me abrir depois, dependendo do grau e da intensidade. Mas amar primeiro, a maioria não quer. Esse é um medo essencial que nos habita e nos paralisa. Porque fica todo mundo olhando um para o outro, esperando o outro amar primeiro. Torcendo. Reuniões de oração para o outro me amar primeiro. Não é? Vamos lá, todo mundo orando, Senhor, faz ele me amar primeiro, Senhor, faz ele me amar primeiro, faz ele me amar primeiro, Senhor, faz ele me amar primeiro, Jesus, faz ele me amar primeiro, Senhor. Eu não sou Deus, Deus é que ama primeiro. Faz ele me amar primeiro, mas ele também não é Deus. Mas faz ele me amar primeiro. Medo. Que às vezes nasce de coisas bobas como orgulho. Eu não vou ficar sozinho nesse amor outra vez, não. Agora todo mundo vai saber que eu só dei trela porque correram atrás até não aguentar mais, porque eu não passo essa vergonha outra vez. E às vezes o sacramento do amor vai passando na frente da gente assim, quicando. Pá, 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 quicando. E o cara vê a bola sair pela linha de fundo e não chuta. Gol feito. Mas é ela que vê, se a bola quiser que me venha. Síndrome de Pelé. Ela que me procure. Olhe para dentro de você e se pergunte, qual a causa de você ser tão pouco dilatado para amar? De você ter tanto medo de amar? Ou de você já ter até passado dessa e ter dito, essa é uma coisa que ficou para trás, não vale a pena. Hoje em dia, com a multiplicação da iniquidade e o esfriamento do amor, a gente vive um momento escatológico, afetivamente também no planeta, uma era glacial, era do gelo afetiva. Eu vejo pais administrando o amor deles pelos filhos. Pais dizendo, eu tenho medo de me dar muito aos meus filhos porque a mãe deles pode não querer ficar comigo e eu não sei amar filho de mulher que não é minha. Vocês não conhecem essas figuras?
Basta a esposa que se divorciar, casar com alguém ou arranjar um namorado que esse cara se despaternaliza para sempre dos filhos. Se sente um otário, um idiota, o outro come ela e eu é que alimenta as crianças. É assim que o imbecil pensa. Imbecil mesmo. Sinto vontade de espancar. Não espanco porque eu sou convertido demais. Porque olha, minha gente, quando chegar na eternidade e perguntarem, Caio, contra o que você mais lutou na vida? Eu vou ter que dizer, contra a minha ira. Que nunca dura muito tempo, passa rapidinho, 5 minutos, 10 minutos, mas ela vem com o poder de atropelar um bicho. Aí eu me seguro, Jesus, me segura, me segura. Às vezes eu não aguento, sai pela boca. Vocês sabem que sai. Quantas vezes eu já chamei muitos aqui de idiota e quase que botei para correr. Todo mundo volta porque sabe que é amor, que eu não estou de brincadeira. E estou aí para viver até as últimas consequências para o lado que for com o cara. Mas ele não vai deixar de me ouvir chamá-lo de idiota. Eu não sei amar filho se a mãe não for a minha mulher, se estiver dando prazer a outro. Assim, de homens nesse estado. Eu estou dizendo isso porque nós estamos começando um ano. E a gente pode decidir aqui se esse ano será o ano da dilatação, do dilatamento do nosso coração em amor, ou se será mais um ano de encolhimento dele em amor. Porque amor, gente, é uma decisão sempre. O único amor que não é uma decisão é aquele que nasce como paixão e que ainda não é amor. Ainda é sedução, ainda é troca de fantasia, ainda é encontro de glamourosidade imaginada, ainda é a afirmação que um faz do significado do outro, sem que o outro sequer saiba se aquilo já é verdade ou não. Mas, enfim, é o enfatuamento do encontro. Cargas químicas extraordinárias, hormonais, que deixam você em estado de frenesi incontrolável. Mas ainda não é amor. O amor não é frenético. O amor não depende de pulsão. O amor não é patrocinado pelo tesão. O amor não depende de bundão, nem de bocão, nem de carrão. As mulheres riram quando eu falei do bundão porque pensaram nos homens, né? Mas quando eu falei do carrão, os homens riram porque lembraram de si mesmos, e lembraram do que mais seduz as mulheres hoje em dia. Ele tem até uma barriguinha de chope, mas você precisa ver o carro dele. Tudo idiota. E eu estou aqui para pastorear a idiotice mesmo. Com todo amor no Senhor. Mas que a idiotice é. Vocês sabem que é. E à medida em que a gente não decide amar e decide magicamente que nós seremos surpreendidos por alguma coisa gloriosa um dia, e que chegará nos dando todas as garantias de que no nosso caso não haverá sofrimento nem dor, quem tem essa expectativa mágica fenecerá, morrerá em estado de encolhimento interior até secar. O que eu dizia é, nós estamos começando um ano e eu quero saber se esse será o ano do dilatamento do amor no nosso coração, ou mais um ano de esvaziamento, de estreitamento, de encolhimento do amor no nosso interior. Como eu dizia também, o amor é uma decisão. Eu decido.
A grande mentira que nos venderam é que o amor tem que vir carregado de emoção. Quem dera todos os amores fossem emocionáveis. Eles não são. Até o amor que começa numa paixão conjugal vai perder as emoções estimuladas pela química do encontro e vai ter que se manter na realidade do convívio que admite a bondade do outro, a verdade do outro, ou o meu vínculo ao outro, apesar da imperfeição do outro e minha mesmo. É uma decisão que se refaz todos os dias. A mesma com os filhos. Passa logo aquele tempo em que tudo no filho é fofinho, só para pai e mãe idiotada que continua para sempre. Né? Mas chega uma hora em que o filho deixa de ser fofinho, ele passa a ser teu filho. Às vezes o bicho é mal educado, às vezes ele é caprichoso, às vezes ele fica estranho. É, com o namorado da mãe também, não é? Que Deus te abençoe, minha irmã. Enfim, e você segura ali, toma partidos. Filhos têm memória mais curta do que de peixe. Dizem que memória de peixe dura 5 segundos, né? Por isso que ele cai na mesma toda vez. Memória de filho. Às vezes, você ouve filho contar para você histórias impensáveis. Impensáveis. Meu Deus, o que aconteceu com a tua memória? O que aconteceu? Mas você os ama a si mesmo. Não é porque eles são perfeitos, não é porque eles agradem a você sempre, não é porque eles façam coisas certas toda vez, não é porque eles sejam tão sábios que enchem você da alegria de que eles sempre escolhem o melhor caminho. Não é, esse tempo passa rápido. Aproveite enquanto tem cerotinho no pescoço. Ah, que delícia gostosa do papai, do vovô, porque vai chegar uma hora logo, logo, que você tem que começar a dizer para sua princesa, para o seu príncipezinho, para de idiotice. Logo. E você vai ter que amá-los a si mesmo. Ora, é uma escolha. Aí você diz, mas aí tem um sangue pulsionando. Tem não, meu irmão. É uma escolha também. Porque toda hora eu vejo pais que, apesar de todo o sangue correndo nas veias, não conseguem estabelecer vínculos nem relacionalidade, muito menos intimidade. É decisão. Em todas as direções o amor é uma decisão. Se a gente está falando de amor mesmo e não de tesão. Se a gente está falando de amor mesmo e não só de uma paixão. Mas amor tem que ser uma escolha consciente. Uma decisão que eu pratico. Querendo ou não querendo, é de acordo com a consciência do bem. Sem nenhuma emoção, a maioria das vezes. Às vezes a mente dizendo, você vá lá e faça isso. Porque este é o certo a fazer. Embora no seu coração não haja nenhuma emoção em relação a fazer aquilo, mas você vai e faz. Literalmente faz amor. Só que quando você vai fazendo, e você vai decidindo, o milagre é que a cada nova decisão você se torna mais espontâneo no fazer. Chega a hora em que você não precisa de nenhuma emulação a mais e também não tem que tratar aquilo como um dever de consciência, vai se tornando um ato espontâneo, embora ele não prescinda da sua consciente decisão, toda vez.
Ó brasilienses, dilatai-vos também vós. Parem desse medo de perder raízes. Olha, vai fazer 7 anos que a minha mulher e eu estamos morando aqui em Brasília. Este ano, em julho. Nesta casa, já fez 5, vai fazer 6. Estamos morando aqui, como passa rápido, não é? Mas eu até hoje encontro um bocado de gente que me diz o seguinte: eu aproveito o Senhor tudo que eu posso, porque eu sei que o Senhor é uma sombra de passagem. Aí eu digo, olha, desculpa, mas eu não estou com nenhuma intenção de ir em nenhum lugar, a menos que Deus me mande. Então, se Deus mandar, é outra história. Agora, se depender de mim, tá legal aqui, muito bom. E eu e minha mulher encontramos amor. E vocês encontraram, pelo menos, com certeza, eu posso lhes dizer, uma pessoa que os ama sem idiotice. E de verdade. Mas ainda hoje eu vejo pessoas pensando que isso não é real. Que pode ser simplesmente um voo, um tempo. E se fosse? E se fosse? E daí? Eu não tenho nenhum medo de amar vocês, por que vocês têm medo de me amar? E se for de passagem? Não vale a pena? Já não valeu bilhões de eternidade a pena? E daí? Amanhã, dia 10 de janeiro de 2011, meu filhote Lucas estaria fazendo 29 anos de idade. Ele faleceu no dia 27 de março de 2004. E amanhã eu vou fazer um jantarzinho para ele. Aí alguém fez assim? Eu não sou espírita, não, nem tenho, vai ter uma cadeira para ele. A cadeira do Lucas. Senta, meu filho. Me enxerguem bem, tem tudo aqui menos um idiota. É para ele, assim como é para mim. As mulheres me entendem melhor do que os homens. Porque quase nenhum homem aqui é capaz de, sem ter a mulher em casa, ou uma ajuda técnica, levantar-se ou chegar em casa, pegar um bom prato, escolher uma boa taça, pegar um bom vinho, preparar uma comidinha para si mesmo, botar guardanapo, arrumar tudo bonitinho, sentar e comer como se estivesse com uma rainha. Agora, a mulher faz isso com muita regularidade. Com sobremesa e tudo, com velhinha e tudo também, né? Com direito a tudo. Homem não faz. Depois ainda lava tudo. Né? Não, deixa pro namorado imaginário, que não chegará nunca. Agora elas se cuidam com muito mais afeto do que os homens. Se tratam. Por que eu estou dizendo isso? Eu falei que amanhã é o aniversário dele que eu vou celebrar. Vou celebrar minha gratidão a Deus pela vida dele. Vou celebrar a Deus a bênção de tê-lo levado na hora certa. Vou celebrar a Deus todas as dores que ele me trouxe através do Lucas e que me enriqueceram profundamente. Vou celebrar diante de Deus a misericórdia que cuidou do meu filho todos os dias da vida dele. Vou celebrar diante de Deus a alegria eterna que meu filho tem hoje.
sabendo da minha a respeito da dele. Ele não sabe das minhas dores, mas no céu todo mundo sabe das alegrias. Jesus conta. É interessante, crente não acredita nisso, né? Não acredita nisso. O Espírito Santo fala comigo aqui, por que no Espírito Santo não pode falar com ninguém no céu? Olha, lá na tua casa a graça de Deus está se espalhando assim. Ou eles estão vivendo um processo de muita dor, mas o resultado, olha só qual vai ser. E eles já celebram quem você será. Como eles mesmos já viram da bagaça que vieram e a glória que se tornaram. Agora, tem gente que quando me ouve falar isso, diz, poxa, será que isso é uma coisa mórbida do Caio? Sabe por quê? Medo de amar, medo de dor. Eu, por exemplo, não sinto nenhum medo de nenhuma dor que me venha de amor de lugar nenhum. Não hoje. Mas eu só fui descobrir a minha limitação em dilatar-me para amar uma mulher quando eu conheci a Adriana. Porque em relação à humanidade inteira eu me abria aos meus filhos, aos meus pais, a qualquer um, aos inimigos. E sempre gostei das mulheres o suficiente para nunca deixar de tê-las na minha vida. Mas nunca tinha me aberto totalmente para nenhuma, embora eu achasse que tivesse, ou que tentasse. E não era por medo. No meu caso era por uma outra razão, um mecanismo psicológico que exacerbou tanto o significado da minha paternidade, que me casou tanto com a minha paternidade, que me deixou solteiro para as minhas conjugalidades. Mas essa é uma leitura que só um homem, para além da meia-idade, com muita reflexão sobre si mesmo, consegue fazer. Mas foi quando eu encontrei a Adriana e que eu comecei a perceber que eu estava na corrida de cavalo, querendo ver quem saía primeiro, dando graças a Deus que na minha perspectiva ela tinha ganhado a dianteira, e eu não me importava de ser um pangaré correndo atrás, desde que aquela velocidade toda fosse paixão por mim. Aleluia! Coisa de chauvinista idiotado, fragilizado, sem consciência de si mesmo. Até que um dia ela percebeu isso e me falou, eu estou me sentindo como uma égua numa corrida de cavalo. E a minha ficha começou a cair, eu fui lendo o histórico da minha existência inteira, formatando a minha autopercepção para fazer uma única pergunta: por que eu não tenho medo de amar nada nem ninguém, perdoo tudo e todas as coisas em todo mundo, e em relação à conjugalidade eu mantenho essa reserva técnica? Por quê? Encontrei as minhas respostas. E você conhece a verdade, e a verdade liberta você. Por isso é que eu estou pedindo para você começar esse ano fazendo essas perguntas. O que detém o meu amor? E não fique pensando em amor só nessa perspectiva da banalidade de um encontro apaixonante entre um homem e uma mulher. Eu estou falando em amor na perspectiva que abraça o mundo inteiro. Meus irmãos e minhas irmãs, olhem bem para mim. Quanto mais você lutar contra o amor, menor você ficará. Quanto mais você lutar contra a dilatação do amor em você, proporcionalmente àquilo que você não dilate, você se encolhe. Ó brasilienses, dilatai-vos também vós. Agora, olhe para dentro do coração e identifique seus traumas, seus medos.
suas travas, os monstros que você criou para impedirem você de entrar na sala do amor. Porque conquanto se demande de nós, em relação à conjugalidade, toda a sabedoria para você não casar-se num julgo desigual com alguém. No entanto, Paulo diz, em relação ao julgo igual, vocês se fecham, mas ao desigual vocês se abrem, conquanto ele advirta que não se deva buscar uma relação conjugal desnivelada, que deixa a gente em sofrimentos desnecessários a vida inteira. Em relação a tudo mais, qualquer vínculo humano será desnivelado. Até na própria conjugalidade. Às vezes a sua esposa é maior do que você em certas coisas, você é maior do que ela em outras, do ponto de vista da maturidade, da compreensão, do dilatamento de virtudes numa direção, ela na outra, e há uma complementariedade, uma troca. Nem na conjugalidade você encontra nivelamentos totais. Você encontra a aceitabilidade de uma comunhão que se completa nas duas partes que se encontraram. Mas nenhuma delas é autossuficiente. Em todo e qualquer outro vínculo da vida, os desníveis tendem a ser muito maior. Com os filhos, é abismal durante muito tempo. É amor total, divino, mas a diferença é abismal. Até que vai chegando a era da compreensão no entendimento deles, quando eles vão virando seus amigos, compreendendo você, e depois de um tempo dizendo, meu Deus, como você era muito mais fantástico do que eu sabia, meu pai. Mas demora. Às vezes não chega nunca. Às vezes eles só vão te enxergar quando você já não está aqui. Mas nem por causa disso tenha medo de amar. Nunca ninguém que amou perdeu nada. Só perde quem deixou de amar. Aí você diz, mas eu amei, me estrepei. Não, quem se estrepou foi quem não viu o seu amor. Mas eu amei, fui traído? Não. Se traiu quem não percebeu o tesouro que tinha. Mas eu amei e não fui recompensado. Mas quem disse que a recompensa do amor é recompensa? A recompensa do amor é amar. É ser. A recompensa do amor não é o que o outro dá a você, é o que o amor cria em você, apesar do outro, ou com o outro, ou sem o outro, ou sem ninguém. Ele nunca não cria. Deus é amor. E onde há amor a Deus, e onde há amor de Deus, há uma criação incessante dentro de nós. Como é que vai ser 2011 para você? Um ano de defensivas ou um ano assertivo de graça? Vai ser um ano de escudos, campos de força, barreira atmosférica, para que nada penetre no seu mundo? Nem Deus às vezes, ou vai haver a abertura ou a decisão, mais do que a abertura, de dizer, no que me diz respeito, a minha escolha é andar segundo o amor de Deus e eu me dilatarei. Agora pense o quão encolhido você está, antes da gente terminar. Como é que você pensa no seu pai? Não nem perguntei o que você sente. Porque a maioria diz, eu não sinto muita coisa. Outros iam dizer, eu sinto coisa ruim quando eu penso nele. Tento não pensar.
Tenho só dizer benção, pai, e passar batido. O que você pensa quando você pensa na sua mãe, nos seus irmãos, nos seus parentes, nos seus vizinhos, seus companheiros de trabalho? O que você pensa acerca das mulheres? Tem um monte de homem que diz que são todas muito gostosas. Geralmente quem diz isso não ama ninguém, nem amará. São todas, ninguém ama todas, a gente só ama um. Nesse nível, só. No nível fraterno, eu tenho poder em mim para amar o mundo inteiro, mas no ambiente conjugal, Deus me fez para não servir nem a dois senhores, nem a duas senhoras. Para amar um só. E querer bem a muita gente. E me dar por milhões de outros. Olhe para dentro de você e pergunte: o que seus filhos representam hoje para você? Peso, responsabilidade, alívio quando se vão? Olhe para você e pergunte o que amar significa para você. Você ainda acredita nessas coisas? Ou você acha que o melhor cenário é uma relaçãozinha que não seja mortal? Se não for mortal, a gente já está suportando. Seu coração nivelou as coisas por baixo? Você caiu no ambiente da mediocrização interior? Você tem medo de viver como o otário do amor na Terra? Os otários do amor são os príncipes da eternidade. E o verdadeiro amor não prova dores que matam nunca. Paixões provam dores mortais, o amor não. O amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, jamais acaba. Não acaba nem quando o outro se acaba. A gente ainda o ama acabado. O amor não sabe morrer. Ele só sabe viver. Ele não arde em ciúmes. Ele não fica menos amigo dele porque ele ficou também amigo dele. O amor não fica querendo fazer patota. Amor de patota é amor de gangue. Amor de Deus não tem patota. Não demanda exclusividade. É certo no vínculo conjugal. Em qualquer outra forma ele está aberto para que aqueles que ele ame se deem amor a todo mundo, sem ciúme. Você tem medo de perder os filhos? Você cujo marido casou com uma outra pessoa? Você boicota tanto o seu marido e o novo relacionamento dele para ver se cria um inferninho de tal modo que os seus filhos nunca achem que lá também é um lugar de paz? Você é um boicotador de amores? Ou você desenvolveu já no coração a capacidade de dizer: acabou entre nós, mas não nos acabou. E eu vou me reprocessar para amar essa pessoa no nível em que ela precisa e como ela pode. Mas eu não pararei e ela não terá o poder de me parar.
Se Jesus disse que o meu inimigo não tem o poder de me parar, que eu devo vencê-lo com amor, e o meu perseguidor não tem o poder de me parar, enfrentando eu com oração, a ponto que se diz, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque assim fazendo, tu amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Qual será a sua decisão esse ano, meu irmão? Será mais um ano de mediocridade, de mais encolhimento, de mais defensividade? Eu encontro pessoas com problemas em relação a se entregarem a Deus por inteiro, porque até em relação a Deus elas têm medo de confiar. Se eu quero amar a Deus pelas beiradas, porque se um dia eu fizer uma oração crucial que não me seja respondida conforme a minha vontade, eu não fico muito decepcionado com esse amor. Tem gente que nem ora para não se decepcionar com Deus. Porque o amor deles por Deus é tão incipiente, é tão frágil, é tão fugaz, é tão pagão, é tão infantil, que eles têm medo que o que eles conceberam sobre Deus nunca seja posto em xeque na realidade de suas vidas, que é para eles não se tornarem ateus desafeiçoados. E não tem nada a ver com Deus, tem apenas a ver com a fragilidade afetiva de um coração que tem medo de dor. Quem tem medo de dor não se candidata ao amor. Não há amor sem dor, minha gente. A palavra que Paulo usa ali, dilatai-vos, é a mesma usada para a designação do parto, da abertura vaginal. É parir. Dilatai-vos. Tem que abrir tudo e deixar nascer o amor com dor. Aí você diz, eu saí de casa para ouvir uma mensagem sobre amor? Você queria ouvir uma sobre o quê? Cocô? Para rimar? Ódio? Ira? Procure outros caras, não eu. Eu fico com 2 aqui, mas vou ficar pregando só o Evangelho. Não haverá mudanças, porque Deus é amor. Dilatai-vos também vós. Divinizai-vos também vós. Deifiquem-se no amor de Deus também vós. Tornem-se filhos do amor de Deus também vós. Tal pai, tal filho, assim também conosco. Do Deus que não tem medo de amar, que não desiste de amar, e que ama maus e bons, faz vir chuvas sobre justos e injustos, e nunca perdeu nada. Nunca perdeu nada. Eu estou decidido a morrer sem perder nada. E o único jeito é amar até o fim. Aí no dia que eu partir, celebre a minha ida como eu celebraria do meu filho amanhã. Com muito mais razão. Porque ele ainda partiu no meio das anacronicidades interpretativas do tempo e espaço, com 22 anos de idade. E eu já estou na hora em que qualquer coisa daqui para lá é ganho. Se eu viver mais 25 anos, ixi, meu Deus, estou vendendo anos. Não pensei que eu ia chegar nem até aqui. Tinha certeza que aos 40 eu já teria ido. Porque eu tomei uma decisão com 18 anos de idade de que eu não iria me poupar. De que eu iria queimar a vela pelas 2 pontas, que eu estava aqui para ser chupado por Deus e pela vida. E não brinquei disso. Eu estar ainda com a saúde que eu estou, inteiro como eu estou, é um milagre da graça de Deus. E tantos anos quantos mais Ele me dê, eu quero viver para me consumir nisso.
E aí naquele dia vocês olhem para mim e digam, aí está um homem que nunca perdeu nada. Quando é assim, a gente não perde nem o filho que morre. É isso que as pessoas não conseguem entender. Eu nunca perdi nada. Nem o filho que está sepultado em Niterói e vivo nos céus, cujo aniversário seria amanhã, eu perdi. Lembram-se de Jó? Ele perdeu bens, casas, gado, patrimônio, e não perdeu nada. Mas também perdeu todos os filhos no único dia. E quando o Senhor restaurou a sorte dele, deu a ele a mesma quantidade de gados, deu a mesma quantidade de propriedades e o fez próspero. Fez tudo dobrado, desculpem, em todas as coisas. Dobrou tudo para ele. Mas em relação aos filhos, deu outros 10 filhos. Não deu 20. Tudo mais que ele tinha perdido foram milhares de cabeças de gado, Deus deu dobrado. Patrimônio, Deus deu dobrado. Filho, Deus deu outros 10. Porque gado a gente perde, casa a gente perde, filho a gente não perde. Casa não vive eternamente, fazenda não vive eternamente, filho vive eternamente. Queira ser alguém que jamais perderá nada. Como Paulo diz em Romanos 8, para a gente concluir de fato. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E por causa disso ele diz, nós somos mais do que vencedores. E olha a descrição que ele faz. Apesar da espada, da fome, do perigo, da nudez, de ser posto em risco, todo dia nós somos mais do que vencedores, porque o nosso coração sabe que quem se entrega ao amor de Deus e não tem medo de amar com o amor de Deus, não perde nada, não morre nunca, não é roubado jamais, não é traído em tempo algum, não perde uma. Não tem nada, mas possui tudo. Não é rico, mas não lhe falta nada. Não tem uma história de malícia para contar praticada de si sobre outros. E não sente que passou pela vida como um ser idiotado. Uma coisa eu posso lhes garantir. Um mundo de Forrest Gumps não acabaria. E a coisa mais bonitinha daquele filme foi ele que amou a mesma menina a vida inteira, desde criança, sem reciprocidade. Somente no fim da vida dela que ela lhe ama com reciprocidade. E um dia ele disse a ela, olha fulana, eu sou assim estúpido, bobão. A bondade e a misericórdia me perseguem, é por isso que a minha vida chegou até aqui. Eu sei que eu não sou inteligente, eu não sou um gênio em nada, eu não sou coisa nenhuma. Mas uma coisa eu sei sobre mim, eu sei o que é amor. O que você prefere para você? Se eu tivesse que fazer a escolha entre ser um gênio admirado no planeta inteiro e seco de amor ou um Forrest Gump, que não tem em si nenhuma genialidade, que beira a estupidez bondosa, mas que sabe o que é amor.
Eu preferiria viver como um débil mental cheio de amor do que como um gênio amargurado. O que você vai decidir para 2011? Vai ser um ano de mais estreitamento ou será um ano de dilatação? Você vai parir, graças a Deus, esse ano em nome de Jesus, meu irmão? Vai se dilatar? Não tenha medo das dores, das contrações. Elas chegam para abrir, para ver se de nós nasce vida. Que seja assim sobre mim, sobre você, sobre quem nos assiste em casa. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, todos nós. Agora olha aqui para mim. Faça exercícios simples, não fique esperando um derrame de amor lhe coefeito, lhe possuir, porque ele não virá. Não virá. A decisão é simples. Estou com vontade de dar um cacete. O que eu faço? Se o teu inimigo tiver fome, qual é a vontade natural do bicho que habita você? Deixá-lo passar fome, não é? A gente vence as forças anti-amor praticando as decisões do amor contra elas. E todos nós nos eximimos disso em relação a algumas pessoas ou algumas circunstâncias. A gente diz, para esses, tudo que eu puder, que é para eu poder ganhar o direito de, em relação a um monte de gente, dizer que eu não posso. Mas você não tem esse álibi diante de Deus. E também não fique com a conversa de que você ama o mundo inteiro, porque é mentira. A gente é chamado a amar o mundo que a gente vê e enxerga, passa por ele todo dia. Se você vir o seu irmão passar necessidade, fechar o seu coração, como pode estar em você o amor de Deus? Não se cobra do que você não viu, não sabe, não pode. Só se pede que você seja amor, aonde você vê, sabe e pode. Vamos dar as nossas mãos. Qual é o mandamento do Evangelho, minha gente? Qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Este é o único mandamento. É isso. Aí você acha que veio aqui e ouviu alguma coisa que não foi Evangelho? Mas se você quiser, eu dou uns pulos ali, subo na mesa, planto bananeira, dou uma gritada, desmaio, levanto e digo, tive um arrebatamento e a mensagem de hoje é dilatai-vos também vós. Mas o amor e o evangelho que vocês vão encontrar em mim vai estar sempre de olhos bem abertos, sem desmaio, lúcido, sem medo. Se servir a você, é evangelho. Agora não fique achando que você veio ouvir poesia de segunda categoria porque eu não vim falá-la. A minha esperança é que o Espírito Santo nos moleste. É que haja uma espada de fogo cortando a gente agora. Nosso desamor, nossa indiferença, nossa frieza, nosso descaso. Que Deus nos espanque com graça. Para a gente acordar da nossa catatonia. Da nossa existência zumbificada. Quem não ama é zumbi. Saiba isso. Sem amor, toda existência é caminho de zumbi. Nunca tenha dúvida disso, porque é verdade.
Senhor Jesus, eu te agradeço por esses irmãos que tu me deste aqui em Brasília. Te agradeço por esses milhares e milhões de outros que estão nos vendo aqui pela internet, todos os dias. Te agradeço por essa comunhão que começou com todo mundo tão desconfiado, tão traumatizado, tão chafurdado na religião, tão com medo de Deus, tão com medo de pastor, tão com medo de amor, tão com medo do Evangelho porque tinham sido enganados. O tempo já passou o suficiente para que qualquer um de nós continue com esse trauma. Fique livre disso hoje, meu irmão. Pare de ter medo de se amar outra vez, de amar os irmãos, de amar o povo de Deus, de amar a causa do Evangelho. Eu quero te pedir, Jesus, por aqueles que amaram pessoas e foram traídas e ficaram fechadas. Por favor, salva-as dessa blindagem, para que elas não morram nesse casulo que não faz nascer borboleta, que só põe a lagarta no formol das amarguras. Por favor, Jesus, eu te peço, que tu nos ajudes a enxergar, que o teu Espírito, se necessário for, nos lanhe todo para que a gente acorde e veja que sem amor todos nós somos só zumbis. Todo mundo está morto sem amor, Senhor. Por favor, acorda-nos para isso. Não deixa que nada nos faça prosseguir nesse caminho dos zumbis, ou dos seres que vão se fechando, se fechando, se fechando na clausura do desamor, da frieza. Por favor, abre o meu coração e de todos os meus irmãos, dilata-nos. E como Paulo disse, dá-nos hoje, e eu, para mim, tomo a decisão de dilatar-me também eu. A decisão é nossa. Decidamos nós, meus irmãos, não vivermos mais de estreitamentos, mas de dilatamentos que trazem o amor à vida. Em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.